E então, essa palestra, né, que o Paulão me pediu, com o Márcio me pediram para falar, Digital Twins, em particular aplicado à contabilidade, é um assunto que eu tenho trabalhado ultimamente, muito forte. Eu estou envolvido na parte de monitoramento, diagnóstico, prognóstico de falhas, ou como algumas pessoas chamam de PHM, mas do ponto de vista de inteligência artificial, IA, né? Com alguns desenvolvimentos interessantes, envolvendo a combinação de redes neurais com modelos causais, propagação de incerteza, física de falha acoplada dentro de modelos, né, de aprendizagem de máquina. E uma das extensões naturais desse processo é os gêmeos digitais, né, os Digital Twins, onde os quais eu tenho aplicado esse, em particular, em um estudo de caso que a gente fez com uma aluna de doutorado, a Zahra, que foi o co-orientador, ela é da UCLA, ela terminou o ano passado, o doutorado dela na engenharia elétrica, era aluna do instituto, e a outra aplicação que eu fiz foi com relação, também faço aplicações com relação à otimização da produção. Um dos que já resultou em resultados interessantes é a produção, né, de painéis fotovoltaicos. Então, basicamente, essa é uma aplicação que a gente está fazendo, né, que eu vou demonstrar para vocês. A primeira problemática, né, esse é um problema muito comum em várias cidades, né, que tem uma distribuição forte de gás natural, como Santiago, né, como Rio de Janeiro, como Los Angeles, nesse caso, foi feito para a Companhia de Distribuição de Gás de Los Angeles, onde você tem uma mala distribuição de gás natural. Esse gás natural, basicamente, não vou olhar a parte do poço, né, mas basicamente eu vou estar olhando um problema aqui nas linhas de transmissão, né, que basicamente é quando você já está chegando para a parte de distribuição, que chega na empresa, né, nesse caso a Companhia de Gás de Los Angeles, para ser um pequeno pré-tratamento, depois distribuído nas residências. Mas é basicamente uma linha grande, são linhas grandes que chegam à companhia. E esse gás, particularmente, ele vem com uma série de substâncias, né, contaminantes, né, que não conseguem ser totalmente retiradas do processo de tratamento do gás, secagem do mesmo, que são substâncias, né, como H2S, CO2, principalmente a água, que produzem problemas de corrosão interna, né, nessa linha, que pode levar a vazamentos e rupturas, né. Então, você tem aqui nesse processo, você tem aqui nesse processo o acúmulo de alguns pontos de água, potencialmente, com essas substâncias, nesses elementos, e você tem corrosão interna. E a corrosão interna que a gente está dando aqui, ela que vai tratar aqui, são duas, é a corrosão uniforme e a corrosão localizada, né, como os engenheiros mecânicos chamam, ou engenheiros de materiais, é o pitting corrosion, né, um ataque localizado de corrosão. Tem várias causas, né, alta temperatura é uma delas, né, mas eu vou olhar aqui por ataque de H2S, né, CO2 e água. E esse é um problema muito grave, porque só nos Estados Unidos, 80%, né, das atividades corretivas, de manutenção corretiva, ou seja, dos problemas de confiabilidade que levam a corretiva, ela é dada por problemas de corrosão interna, aproximadamente 7 bilhões. E outra porcentagem importante é o deslocamento, né? Porrada, alguém fazendo escavações, né, que te levam a um deslocamento e problemas de fratura, né, deformação não plástica da tubulação. Mas, nesse caso, a gente vai olhar particularmente a problemas de corrosão. Esse é o desafio, né? E o desafio é vocês vão ver que a gente vai fazer toda a modelagem desse fenômeno, ou seja, da degradação do equipamento por esses dois modos de falha, pitting corrosion e corrosão uniforme, com objetivos de você estabelecer uma política ótima de manutenção prescritiva.
em base à preditiva e em base à confiabilidade, como as pessoas chamam hoje em dia de confiabilidade 4.0. E tudo isso utilizando um conjunto, um framework que a gente desenvolveu em base à inteligência artificial, acoplando física de falha, né? De uma maneira autônoma. Essa aqui é a graça. Então, você sabe que esse caminho, né, para a confiabilidade 4.0 ou a manutenção preditiva, dependendo do mercado que você esteja, no Brasil é mais confiabilidade, aqui no Chile o pessoal gosta mais da palavra manutenção preditiva, basicamente é uma evolução que várias empresas estão procurando, onde a gente sai do típico corretivo, você tem né, ou seja, basicamente você deixa quebrar, até a falha, você tem o preventivo, como você sabe, com períodos fixos, né, em base a tempo de operação ou tempo de calendário, que é o mais barato. Você tem depois uma evolução que é a manutenção baseada na condição, exige um pouco de monitoramento, exige conhecimento um pouco da física de falha, quais são as variáveis importantes que você vai monitorar, no caso de corrosão, temperatura, pressão, vazão, pH, não é isso? E com isso, com esse monitoramento e sensores instalados em linha ou não, né, você pode fazer offline, né, por exemplo, termografias, eddy currents, né, ultrassonografias, né, mas pode ser em linha ou não, e com isso você tenta detectar qual é o nível de dano, né, a degradação, naquele momento, daquele determinado ativo físico, isso você jogar para o futuro e fazer o que todo mundo quer, né, que é o filé mignon, a preditiva, né, você estabelecer qual é o estado, qual vai ser o estado de saúde ou o tempo de vida remanescente do ativo físico no futuro, e com isso você se programar. Então, você tem a proativa ou a prescritiva, ou seja, o que você vai fazer, como você vai fazer e quando você vai fazer, as ações que você vai tomar em base da preditiva. Obviamente que o caminho para chegar na preditiva e depois na prescritiva é um caminho longo, onde você tem aqui um conjunto acumulado de técnicas de confiabilidade que são complementares, né? Não é que você agora vai jogar tudo fora de confiabilidade e manutenção e você vai ficar só em IA. Não, tudo tem o seu momento de ser utilizado. E esse momento depende, muitas vezes, da complexidade do problema, maior complexidade, maior exigência de dados, não é isso? Então, você vai dar descritiva, ou seja, né, você está aí fazendo a sua típica análise de Weibull exponencial, árvore de falha, a FIMEC, APP, APR, a ZOP, e depois você parte para o diagnóstico. Você pode ter sensores, análise de óleo, termografia, monitoramento, em linha de vibrações, coisa e tal. Você pode utilizar processos estocásticos, você pode utilizar redes neurais, você pode utilizar support vector machines, como a ISIS faz muito bem, né, etc. e tal. E depois você tem a parte preditiva, né, ou seja, é você, dado a condição atual de dano, o que você faz, né, qual é o estado de dano no futuro. E a prescritiva, é o que a gente vai fazer aqui, já é a etapa mais madura do processo, obviamente a mais complexa em termos de madurez da empresa, exigência dos dados, exigência do conhecimento dos processos de falha, não é isso? Que mecanismo de falha, que tipo de corrosão que variável eu tenho que monitorar, como monitoro a taxa de amostragem, onde é que eu vou colocar os sensores, qual é a precisão, qual é a incerteza dos sensores, tudo isso. E a prescritiva, exatamente em base a esse conhecimento, é você dizer, prescrever, né? O que eu faço, que ação de manutenção eu faço, ou não faço nada, que ação eu faço, como é que eu faço e quando faço. É mais ou menos uma generalização daquele conceito da inspeção baseada no risco, né? Lá você toma o risco como grande métrica e programa suas atividades de inspeção, e a RBI 580, 581 te dizem até quais são as atividades, ações de manutenção que você deve fazer. Inspeção visual, você faz uma inspeção interna de um tanque, tira de operação, faz eddy current, faz ultrassonografia, não é isso? E tudo isso te estabelece uma determinada efetividade, uma eficiência em você detectar o dano. Aqui não, aqui é mais do que isso, porque não só você vai detectar, como você vai atuar para você diminuir esse dano e aumentar o tempo de operação. Então, obviamente, né, que isso custa conhecimento, custa dinheiro, custa também você ter uma boa base de dados, monitoramento,
você já deve ter feito as suas FIMES, as suas FIMECAs, o RASOP, toda a parte de confiabilidade feita, a base de dados de confiabilidade, seu sistema de informação, tipicamente seu SAP, você já tem que estar isso cruzado e coordenado e sincronizado com o sistema de monitoramento baseado no SCADA, tipicamente o PI da OSI Software ou ETA Pro, não é isso? E tudo isso requer todo o conhecimento dessa nova equipe. Então, você parte da inocência, aquele típico comportamento reativo, tem poucos dados, dados incompletos, não tem o dado, é uma cultura reativa. Ao despertar, digamos assim, em termos de madurez, né, e desempenho das atividades, onde você já tem planos de manutenção preventiva, inspeção, você já fez a sua MCC, você já tem uma cultura de compliance, você já faz análise de risco, já faz a sua APP, a sua APR. Depois você tem já o Enlightenment, ou seja, já, né, onde você já tem essa estrutura já de monitoramento mais ou menos montada, é capaz de realizar uma preditiva, uma prescritiva, em base à otimização, você já tem ou não, talvez, problema de Big Data, já utiliza ou não, se está com Big Data, tomara que sim, técnicas de inteligência artificial e, em particular, aprendizagem profunda de máquina, não é isso? E, no final, certo? Você vai chegar ao que a gente chama da sabedoria. É você querer sempre ter um sistema autônomo que tome, ou seja, um decisor autônomo que te estabeleça uma política de confiabilidade, de manutenção autônoma e inteligente para você minimizar um ou vários objetivos. Não é isso? Eu quero aumentar o tempo de vida útil, eu quero minimizar os custos de manutenção corretiva, manutenção total. Então, isso, o que eu vou falar aqui, ele está nessa região aqui, na última. Obviamente, não é para todo mundo caminha para lá. Eu já tenho conversado aí, não em Recife, mas em Salvador, com o pessoal da Braskem, né, com a Unigel e outras empresas que estão interessadas em fazer a transição dessa etapa aqui, mas já com vistas de chegar nesse processo autônomo. É o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer e algumas empresas já estão investindo. Mas, como vocês vão ver, não é barato e não é fácil do ponto de vista da estrutura que você deve ter. Então, primeiro, o tipo de dado que você tem. Então, nós trabalhamos com o que a gente chama de Big Machinery Data. Big Machinery Data, alguns já devem ter visto essa apresentação, alguma parte dela, outras oportunidades, mas no nosso contexto de engenharia, a gente está falando de dados mais multidimensionais, ou seja, múltiplos sensores, do que dados massivos. O pessoal típico de Big Data, Facebook, Google, não sei o quê, trabalha com milhões e milhões e milhões de dados. No nosso caso, ou bilhões. No nosso caso, pode ser mil ou milhões, mas basicamente múltiplos sensores. Isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo com o Márcio. Aqui é um pack de compressão, né? Um pack de compressão de uma plataforma, né? De uma unidade de recuperação de vapor de hidrocarbono, né? Como é que chama? Hidrocarbon, já estou confuso, já ia falar em espanhol. Então, basicamente, você tem aqui os compressores, você tem aqui o motor de compressão, o motor, né, elétrico. Aqui você tem os dois scrubbers, um para cada estágio de compressão, trocadores de calor, e está totalmente sensorizado. Então, o pessoal falou assim, bicho, eu tenho aqui uma porrada de sensores, como é que eu estabeleço a detecção do estado de saúde e fazer uma preditiva desses compressores? Então, você tem aqui uma porrada de sensores, você tem um histórico de 1, 2 anos, com uma taxa de amostragem elevada, 15 segundos, mas tem um problema. Os dados não é grande problema, a quantidade são 450 milhões de registros. Ok, é bastante, mas não é o problema. Os problemas são dois. O primeiro é a quantidade de sensores, de variáveis, 189. Técnicas tradicionais, como filtro de Kalman, filtro de partículas, né? Monte Carlo, MC, não são escaláveis, principalmente com uma quantidade enorme que você tem desses sensores, 189. E, além do mais, você tem um problema de dados extremamente balanceados. Você percebe aqui que aproximadamente 2% dos dados são falhas, né? Ou seja, são eventos raros, com alta incerteza. E, além desses 2%, um percentual razoável, ainda estão mal anotados. O engenheiro lá que chegou e fez a anotação no SAP, por exemplo,
está mais ou menos, não acertou o modo de falha, ficou na incerteza do modo de falha, que modo de falha era, a data que aconteceu, o intervalo que aconteceu. Ou seja, esse tipo de dados contaminados, sujo, extremamente desbalanceado, com um elevado número de variáveis, ou dimensões, ou sensores, é o que a gente chama de Big Machine Data, que é o desafio. E esse desafio está sendo atacado pela gente e por outros na comunidade, o que eu vou mostrar para vocês, através de aprendizagem profundo de máquina, aonde tem as vantagens, né? Não é pau para toda a obra, você vai utilizar nesse contexto, por quê? Porque as técnicas de deep learning, ou seja, redes neuronais profundas em todas as variantes, elas são otimizadas, elas se dão bem com a grande massa de dados e também multidimensionalidade. O seu desempenho aumenta quando você tem múltiplas variáveis e uma grande massa de dados. Ao contrário de outros algoritmos tradicionais, que eles não são escaláveis. Então, tudo isso está dentro do contexto de uma metodologia, né, um framework, basicamente, que a gente tem desenvolvido dentro de confiabilidade, onde o objetivo é você ter um gêmeo digital em confiabilidade, ou segurança, ou risco, né? Onde você tem aqui o seu sistema, então toda essa planta, essa unidade de compressão, por exemplo, é o que a gente chama System Level PHM. Você quer estabelecer o nível de confiança, o nível de confiabilidade para o seu sistema de compressão, ou, nesse caso, esse sistema de compressão, ele é um sistema complexo formado por uma série de equipamentos, como você vê aqui, compressores, o motor elétrico, distintos tipos de válvulas, os 2 scrubbers, trocadores de calor, vasos, né, toda a parte de sensor, além da tubulação. Então, você quer chegar a esse nível de confiabilidade em função da confiabilidade dos seus componentes. E esses seus componentes estão sofrendo um determinado tipo de monitoramento. Então, você tem que fazer o quê? A determinação, o modelamento, o aproveitamento, né, da base de dados que você tenha, que é o PHM, Prognosis and Health Management, para cada célula, que é cada equipamento que você tem, e nós estamos fazendo através de aprendizagem profunda, utilizando monitoramento múltiplo sensor, mais física de falha, né? Ou modelos empíricos, ou modelo baseado em princípios, né, físicos, né, por exemplo, termodinâmica, ou modelos numéricos, ou combinação deles, como vou mostrar para vocês, que é um modelo semi-empírico, que a gente modela a corrosão. Agora, para onde é que nós vamos? Tudo isso daqui, ele te entrega a evolução do dano. Mas você tem que fazer alguma coisa com esse conhecimento. Se eu tenho que a degradação, ou, por exemplo, no caso da corrosão, o espessor, né, de parede da minha tubulação está chegando ao meu valor crítico, o que eu faço? Quais são as ações de manutenção em base à confiabilidade, em base ao nível de degradação que está saindo desse topo? Então, como nós estamos desenhando um Digital Twin dentro de um conceito de IA, nós temos aqui um engine, um motorzinho que é baseado em Reinforcement Learning, ou seja, é um agente decisor autônomo que ele vai se comunicar com a confiabilidade, não é isso? Inteligente, ou seja, 4.0, ou seja, toda a parte inteligente que te entrega a evolução da degradação, ou seja, a confiabilidade do seu sistema complexo em função dos seus equipamentos e cada um deles modelados aqui embaixo. E esse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse estado degradado e vai, à medida que o estado de saúde, de degradação do equipamento vai evoluindo, ele tem um conjunto de ações e essas ações vão ser tomadas dependendo do estado de degradação. E cada uma dessas ações tem uma recompensa. Se é uma ação que vai te trazer um resultado positivo para você aumentar a confiabilidade, manter a integridade do ativo físico, do compressor, do sistema de compressão, você tem um ganho, dólares. Se você retardou uma preventiva, não é isso? Para aumentar o tempo de vida útil, mas você tem depois uma corretiva não prevista, não programada, você vai ter um custo, uma recompensa negativa. Então, aqui você tem um feedback
entre esse agente autônomo, que ele vai aprender, à medida que passa o tempo, quais são as ações mais ótimas, as ações ótimas ou mais inteligentes, mais apropriadas, dependendo do nível do estado de degradação do equipamento. Então, isso daqui é a estrutura de um gêmeo digital, não é isso? Do lado esquerdo. Ele se transforma num gêmeo digital per si quando você conecta ele ao seu ativo físico, no caso a tubulação ou o pack de compressão. Então, agora, esse agente autônomo, ele agora, em vez de você utilizar dados de monitoramento desse sistema offline, quando você desenvolveu todo esse modelo, ele agora, toda essa estrutura já treinada, não é isso? Ele vai se conectar em tempo real com os sensores em linha, né? Conectado com escada, não é isso? E ele vai receber esse monitoramento e todo esse processo se atualiza em tempo real com os dados reais. E vai ser feito aqui a simulação da política de intervenção que você quer para você optimizar essa confiabilidade. E se essas ações forem do seu gosto, né, se forem resultados positivos, essas ações depois são implementadas, não é isso, no ativo físico real. Então, esse aqui, o gêmeo digital, ele funciona como um grande laboratório. Basicamente o ideal da análise what if, né? Só que, obviamente, fazendo uso e tirando proveito, tirando inteligência de todo esse processo que te permite, de todos esses dados que você tem, sensores, pode ser também imagens, né? Você já tem um aluno aqui trabalhando com painéis solares para otimizar a produção de painéis solares, utilizando imagens de satélite da NOAA, da cobertura de nuvens, né, aqui na região de Santiago. Então, basicamente, esse é o framework, né? Agora eu vou destrinchar ele dentro do contexto do problema dessas linhas de gás natural, né, sujeitas à corrosão interna. Esse é um artigo, esse trabalho, uma parte dele lá está publicada nessa revista Census no ano passado. A Mahmouzadeh Azar é aluno de doutorado, ex-aluno de doutorado, o Vu, o Ken, é outro aluno de doutorado que desenvolveu a parte de corrosão, e estou com o Moser, né? Então, lembre, esse é o contexto, né? Eu estou interessado nessa linha de transmissão, onde sujeita a corrosão interna, certo? E essa corrosão interna, ela basicamente é o pitting corrosion localizada, certo? E a corrosão uniforme. Então, você tem aqui, eu tive que generalizar um pouco, né, por questões de propriedade intelectual e de confidencialidade, mas você tem aqui um aço típico da tubulação. Basicamente, temos gás natural, metano sujeito basicamente a CO2 e o H2S, com a pequena acumulação de água também. E nós estamos modelando aqui o problema em corrosão, e em particular corrosão em duas dimensões. Ou seja, a gente vai estar aqui considerando a degradação, o dano do ativo, em termos de corrosão, tanto calculando o comprimento da corrosão, como também a profundidade da corrosão em função da espessura de parede típica da tubulação, certo? Isso ao longo da linha do tempo. E essas dimensões, ou seja, o comprimento e a profundidade, vai ser feito para dois mecanismos de falha, corrosão uniforme e pitting corrosion, certo? Com o objetivo o quê? Eu tenho aqui dois objetivos. Eu tenho o objetivo de aumentar o tempo de vida útil, não é isso? Dessa linha, porém, reduzindo os custos gerais de manutenção periódica, a típica manutenção periódica baseada na ASME, que me escapou aqui o nome, que se estabelece para esse tipo de linha. E para isso, né, nós vamos aqui fazer o quê? Nós vamos trabalhar vamos desenvolver um decisor, e esse decisor vai ser um agente autônomo, certo? É um agente autônomo que ele vai aprender e vai interagir com
o meio externo, que no caso é a linha, né, a tubulação de gás natural, utilizando técnicas de IA, né, em particular, aprendizagem reforçado ou reinforcement learning. E esse agente autônomo, na realidade, ele vai ser um scheduler, ele vai te entregar uma programação da manutenção ao longo de um período que você está analisando e intervalos nesse período te dizendo quando fazer, o que fazer e, obviamente, o como fazer, dependendo da técnica que você escolha, que seja escolhida de manutenção. Então, para os que não conhecem ou não têm trabalhado com Reinforcement Learning, é o fundamento de veículos autônomos, por exemplo, né? Tanto de veículos autônomos, como de drones, como de o que Marília, ela fez um pós-doc no NTU-NU, no grupo que trabalha com navegação autônoma, que está começando a trabalhar com navegação autônoma, né? Então, basicamente, você tem aqui o environment, o ambiente que a gente chama, que é, no nosso caso, o ativo físico, é a tubulação, certo? E temos um agente, né? Que esse agente é um agente autônomo, que, no nosso caso, vai representar o decisor, né? Então, esse agente, ele vai, basicamente, o que ele faz? Ele interage com o ativo físico através de ações. Então, esse agente autônomo, ele se conecta com a tubulação, né? Ou seja, o meio externo, e recebe observações, que são, em um determinado momento, qual é o estado de saúde. O estado de saúde agora, o estado de saúde ontem, o estado de saúde anteontem. Em função desse estado de saúde, que no nosso caso é o quê? É o nível de dano, é o nível de corrosão, é o espessor da tubulação, ou qualquer outro KPI que você queira utilizar, em base ao estado de saúde, né, ou observação em um determinado momento, se toma uma ação, né? Ou seja, o agente, ele controla, na verdade, esse conceito também vem muito utilizado, e vem sendo utilizado, e é utilizado em teoria de controle, né? Loop fechado. Então, você toma uma ação para controlar, ou seja, nesse caso, dirimir o estado, né, mitigar esse estado de dano, e você tem uma recompensa, um reward. E esse reward pode ser positivo, um lucro, pode ser um custo, dependendo da efetividade, do desempenho, da eficácia dessa ação, certo? Então, todo esse processo é um processo que é um processo de decisão sequencial, que se ajusta muito bem a um processo de Markov, um processo de decisão markoviano. Então, tudo que vocês vão ver aqui, por debaixo de um processo de decisão markoviano, onde, não é isso, você tem em cada ponto uma tupla, né? Você tem um estado, que é o estado de saúde do ativo físico, ou seja, o nível de corrosão da tubulação. Em cada momento você tem um conjunto de ações, no plural, que você pode atuar, dependendo desse estado de saúde. Você vai ter, para cada ação tomada, uma recompensa, positiva ou negativa, ou seja, negativa, um custo associado, positiva, um lucro associado. Você tem uma probabilidade de transição, processo, né, de Markov, e você tem um fator de desconto, porque você vai trazer essas recompensas, né, a valor presente. Então, basicamente, isso aqui vai se propagando, né, isso aqui vai se propagando no tempo, e esse agente autônomo, ele vai aprendendo com essas decisões. Então, basicamente, um processo de simulação, onde você parte do início de um determinado estado de saúde, equipamento novo, a tubulação nova, e a depender do estado de saúde, você tem 3 ações potenciais. Toma uma determinada ação, essa ação vai te levar a potenciais 1 ou 2 estados de saúde, e quando você entra num estado de saúde, dada essa ação, você tem uma recompensa. Então, essa recompensa pode ser uma recompensa positiva. Poxa, eu consegui adiar uma preventiva, né? Isso eu economizei custos, né? Diminuí custos e aumentei o lucro porque aumentei a produtividade. Então, é um reward positivo. Ou esse determinado estado que eu estou agora, dado que eu não atuei no equipamento, porque eu achava que o nível de corrosão ainda não era necessário, o espessor de parede não era crítico,
porém eu estava enganado e me gerou agora um corretivo, um pequeno vazamento. Então, a gente gerou um custo, além, por exemplo, de um problema de vazamento, impacto ambiental, tudo que você sabe de análise de risco. Então, você tem um custo, logo você tem um reward, uma recompensa negativa. E nesse processo, né, esse agente autônomo, ele percorre esse espaço de busca e, em base dessas recompensas associadas a ações daquele estado, vai aprendendo, logo é inteligência artificial com aprendizagem de máquina, e o objetivo é, no final desse processo de simulação, te entregar uma política ótima, ou próxima da ótima. O ótimo aqui não se garante, porque isso daqui é convexo, não é quadrático, mas você, por muito treinamento, com os dados adequados, você consegue chegar próximo do ótimo. E esse ótimo é uma sequência no tempo, que vai te dizendo, em cada intervalo de tempo aqui, não é isso? O que fazer e quando fazer, certo? Agora, no nosso caso particular, a gente está utilizando Reinforcement Learning, mas nós estamos utilizando, nesse caso, Deep Reinforcement Learning, porque nós temos o agente autônomo que está aqui, né? Ele é uma rede neuronal profunda. Então, você tem um agente autônomo, que é o cara decisor da manutenção, em base à confiabilidade, em base às observações. Aqui eu tenho minha tubulação, certo? Então, a minha tubulação está aqui, então toda a confiabilidade está sendo modelada aqui de uma maneira inteligente, né, com IA. Essas observações, o estado de saúde, de confiabilidade, em base do nível de corrosão, né, da física do processo, chega ao agente autônomo, e esse agente autônomo, ele vai decidir. Essa decisão é em base ao que a gente chama aqui de um reward, e esse reward é em base a uma função que se chama Q-Learning. O que esse Q faz? Basicamente, esse Q é uma função de action value, que ele te entrega para um determinado estado, uma determinada ação, ele te entrega, basicamente, o valor esperado da recompensa acumulada ao longo do tempo, isso aqui está feito na linha do tempo, corrigido para o valor atual. Esse gama aqui é basicamente a correção, né, para o valor atual, R o reward, num determinado tempo, dado que no momento anterior eu estava em determinado estado S e eu fiz uma ação no passado A. Então, como esse é um processo markoviano, o futuro depende do presente. Então, isso daqui te entrega o valor esperado do reward, não é isso? Descontado a valor presente, para cada ação tomada para aquele estado. Então, você, em base a isso daqui, você toma essas ações, elas são evaluadas e um conjunto de ações vai ter um conjunto de rewards, e isso vai te resultar, em base a esse valor Q, uma política PI. Não é isso? Ao longo do tempo, eu vou tomar, é uma sequência, né? Eu vou tomar essa ação nesse estado, depois no futuro, essa ação nesse estado. Agora, a rede neuronal profunda, né? Ela entra, por quê? Porque nós calculamos isso daqui, esse valor Q, né, para deixar isso muito mais flexível e mais potente, através de uma rede neuronal profunda. Então, basicamente, aqui o agente autônomo tem uma experiência, essa experiência ela é guardada, essa experiência é alimentada junto com seus gradientes para essa rede neuronal, e essa rede neuronal te entrega os valores Q, ou seja, os valores, né, a função de valor das ações no estado, e o agente autônomo, ele vai tomar as ações apropriadas e você vai ter uma resposta, certo? Esse aqui é o framework. Agora, como é que funciona botando isso na terra, né? Botando isso o pé no chão? Nós temos aqui uma linha onde temos aqui diversos tipos de sensores, temperatura, flow, e também temos vazão. A partir desses sensores de monitoramento online, a gente, com modelos, né, consegue calcular outras variáveis indiretas, como as pressões parciais de CO2, a pressão espacial de H2S e o pH. E tudo isso daqui está variando no tempo. Então, essas são as variáveis monitoradas, certo? Agora, essas variáveis monitoradas, elas vão ser alimentadas em um modelo ou dois modelos de corrosão. E esses modelos de corrosão são baseados em física de falha,
certo? Então, você vai ter agora um modelo de corrosão baseado em física de falha, que aqui você tem um modelo, né? Ou seja, um para corrosão uniforme e outro para pitting corrosion, e esses modelos são alimentados com os parâmetros sendo monitorados em linha. E esses dois modelos vão te entregar a taxa de corrosão em função do tempo, certo? Então, você vai ter, como eu falei, duas dimensões. Você vai ter a profundidade da corrosão, tanto para corrosão uniforme como para pitting corrosion, e isso é baseado no modelo físico de corrosão. Depois eu posso dar, foi um modelo desenvolvido pelo Ken, que está publicado em outro artigo. Então, aqui você tem, eu tenho aqui a profundidade por corrosão uniforme no tempo, em função da taxa de corrosão no tempo, que é entregada por esse modelo em função dos parâmetros operacionais. E depois eu tenho a profundidade, não é isso, da corrosão por pitting corrosion, aqui é corrosão uniforme, aqui é pitting corrosion, e aqui eu tenho a taxa de corrosão por pitting corrosion, dois mecanismos de falha, certo? Ambos analisados fisicamente. E o comprimento da corrosão, a gente considera um modelo mais simples, que é um modelo linear, não é isso? É uma função linear do tempo, não é isso? E, no final, você vai ter, obviamente, o comprimento da corrosão no tempo e a profundidade do ponto de corrosão em função da profundidade pela corrosão uniforme e pela corrosão localizada ou pitting corrosion. Agora, isso daqui é a física do processo. Onde que entra a confiabilidade? Em base desse modelo, os dois de corrosão, nós estabelecemos dois modos de falha. Olhamos para vazamentos e olhamos para a ruptura. Então, nós definimos as funções, que é de confiabilidade, sabe isso, né? Os alunos de março, né? Com certeza, que são as funções limite para cada modo de falha. E as probabilidades de falha são calculadas através de Monte Carlo. Então, aqui você tem a função de estado limite do modo de falha vazamento, que é o quê? É uma função do corrosion allowance, né? Ou seja, o corrosion lá, tipicamente, ele é 80% pela espessura de parede, não é isso? Né? Mais o fator de segurança, né? O fator de cagaço operacional, menos, esse cara aqui é fixo, né? Menos o DC, que é o quê? É a profundidade da corrosão em tempo real, que é calculada pelo modelo anterior. E aqui você tem a função limite por ruptura. Então, a ruptura vai ser o quê? A diferença entre a pressão de ruptura, que é em função, esse PB é em função do comprimento da profundidade da corrosão naquele trecho calculado anteriormente, menos a pressão de operação que você está impondo a linha naquele momento. Não é isso? Tudo isso daqui, os dois vão dar uma probabilidade de vazamento ou uma probabilidade de ruptura, certo? Então, com isso, você tem a sua confiabilidade. Agora, como é que tudo isso interage? Então, pegando aquele modelo de interação, né, elemento ambiente, agente autônomo, aqui você tem um ambiente. Então, como é que fica isso desmembrado nesse caso? O ambiente é todo esse contexto azul aqui, que é a modelagem da confiabilidade da linha. Então, é o pipe model. Então, você tem aqui os parâmetros ambientais, temperatura, pressão, vazão, né? E isso entra nos dois modelos de corrosão. Dinamicamente, ele vai te entregar a profundidade e o comprimento da corrosão uniforme e do pitting corrosion localizada. Então, você entra agora nesses dois modelinhos aqui e você obtém a probabilidade de que você tenha ou um modo de falha por vazamento ou um modo de falha por ruptura. Em base a essas probabilidades, certo? Do outro lado aqui, você tem um agente autônomo, que está modelado em base a Reinforcement Learning, ou no nosso caso, Deep Reinforcement Learning. Então, esse cara vai receber o estado de saúde, certo? Da linha, não é isso? Em função também vai receber aqui o custo que ele tem por você ter uma alta ou baixa probabilidade, ou nível de probabilidade, de verossimilhança de cada modo de falha. Então, esse cara aqui agora, ele vai tomar uma ação. O que é que a gente vai fazer nesse momento, dado que o estado atual está dado por esse aqui, e eu tenho esse custo associado?
entendeu? Processo de Markov, né? Futuro depende do presente. E essa ação agora, dinamicamente em tempo real, ela vai influenciar, ela tem um loop, né? Tem um feedback, que novamente os dois modelos de corrosão vão ser impactados, ou seja, essas ações de manutenção vão atuar nas taxas de corrosão de manutenção uniforme e pitting corrosion, que vão ser atualizadas pelo modelo de corrosão, mais os novos parâmetros de monitoramento. E aí o ciclo se repete. O estado de corrosão vai mudar para melhor ou para pior, a confiabilidade vai aumentar para pior ou para melhor, que vai resultar numa maior ou menor probabilidade de vazamento e também de ruptura, vai ter um custo associado ou um lucro associado, esse custo deveria ser reward, que também pode ser lucro, se eu conseguir expandir o tempo de vida de operação, e o scheduler, o agente autônomo, né, ele vai estar aprendendo e vai estar selecionando as melhores opções. Agora, no nosso caso, então, repare, então, no geral, aqui você tem que estabelecer o quê? Estados, você tem que estabelecer ações e tem que estabelecer recompensa. Então, vamos botar isso pé no chão. Quais são os estados? Aqui você tem, basicamente, os nossos estados, o estado de saúde depende da degradação, que é por corrosão. Então, nós definimos o estado de saúde em função da profundidade, depth, e do comprimento, length, do intervalo que está sendo corroído. Agora, em vez de pegar isso instantâneo, nós isolamos o nosso agente dos parâmetros inerentes dos modelos de corrosão. Então, nós pegamos um nível, nós pegamos uma profundidade de corrosão que ela é max min. Basicamente, eu pego a profundidade em dado momento e divido ela pelo máximo permitido de corrosão, que, obviamente, é a espessura da parede da linha, não é isso? E eu determino o meu percentual do comprimento de corrosão, aquela calculado naquele momento, pelo máximo do comprimento, que esse máximo de comprimento é simulado, é o máximo possível simulado num período de 40 anos, de acordo com a ASME lá que eu me esqueci. Então, aqui você tem diversos estados de saúde que vão ser explorados, né? Que vão ser explorados, e cada estado de saúde você vai ter que ter ações, dependendo desses níveis de corrosão que você tem aqui. Aqui está discretizado, mais fácil para poder simular rápido, e, obviamente, que a gente pode fazer isso com redes neuronais profundas, muito mais complexo, com muito mais estados. Agora, esses são os estados. O estado de saúde, ou os estados de saúde da linha. Quais são as ações? Bom, obviamente, dependendo da profundidade da corrosão e dependendo do comprimento, eu vou ter ações. Então, base a essa literatura aqui da galera de materiais e de mecânica, nós estabelecemos 5 ações possíveis em determinado momento para cada estado de corrosão ou de dano da linha. Não faz nada, óbvio, ou você coloca um inibidor, né, um inibidor químico, esse aqui é o inibidor, onde esse inibidor químico ele vai ter um efeito na taxa de corrosão. E cada ação tem aqui esse DF, que é um discount factor, é um fator de desconto na taxa de corrosão. Então, aqui está o fator de desconto por você injetar um inibidor químico num ponto de injeção da linha, né? Aqui está tudo relacionado com a nomenclatura. E o efeito desse inibidor é o efeito, né, protetivo está feio, de proteção, é de 1 mês. Ou você faz um coating, que você vai, o quê? Um discount factor de 0 e tem um efeito de proteção de 5 anos. Obviamente tem um custo associado e tem uma disponibilidade, né? Não é toda hora que você vai fazer um coating. O pigging, né? Você fazer o pigging, você vai trazer a 0, mas só dura 2 semanas. Ou você vai ter que substituir o intervalo porque você teve um vazamento, teve uma ruptura. Isso aqui já é o corretivo. Então, o fator de desconto total é a multiplicação desses fatores de desconto, porque nada te impede que você, em um determinado momento, você tome uma ação que seja o conjunto de uma combinação dessas ações. A gente não está falando de uma ação isolada. Você pode ter um conjunto de ações em determinado momento, dado o estado de corrosão da linha. E tudo isso vai depender, obviamente, do agente autônomo aprender e decidir que seja a melhor opção.
E a sua corrosão, a taxa de corrosão total, né, que é a soma, né, da corrosão por pita e da corrosão uniforme, ela vai ser a que você tem atualmente, multiplicado pelo fator de desconto. Então, basicamente, você está aqui apostando que você vai diminuir a taxa de corrosão, semelhante ao que você faz na API 580, 581, certo? Agora, dado que eu tenho status, dado que eu tenho ações, essas ações têm um benefício ou têm um prejuízo, né? Que são os rewards. Em base a isso, né, que você vai calcular os valores que é quanto vale as ações. É como se fosse o loss function, basicamente, né? O loss function de uma rede neuronal profunda. Então, esses rewards, né, essas recompensas, elas vão sendo calculadas à medida que a dinâmica do processo, o processo de decisão vai variando no tempo, não é isso? E, basicamente, elas vão te entregar uma medida de aptness, de se as ações são apropriadas, né, para você atender os dois objetivos, estender o tempo de vida, né, da linha e você diminuir os custos totais de manutenção. Então, nós dividimos esses rewards em 3 grupos. Custos de manutenção. Então, cada ação aqui, né, você tem um custo associado, isso aqui está em 10 mil unidades de dólares, né, está negativo porque é um custo associado, né, de você fazer o inibidor, de você passar um picking, de você passar o core, de você fazer o replacement. Você tem um reward aqui em retardar a falha, extensão do tempo de vida, então um reward positivo por um mês, e você tem um negativo, que é o custo da falha, no caso em que você tem aqui um vazamento, e no caso que você tem aqui uma ruptura, obviamente muito maior, porque você tem problema, né, que a gente análise de risco, como a gente fez aí para a Renest, etc. e tal, você tem todo um risco, um custo associado à imagem da empresa, ambiental, você pode ter aí problemas de incêndio em pó, nesse caso, como é gás natural, você pode ter um flash, você pode ter explosão de nuvem confinada, etc. e tal. Né? E o fator gama de desconto é 0,9. Agora, tudo bem, então você tem agora definida a sua estrutura, certo? Agora, nós temos que comparar, ou seja, você não vai vender isso para o cara e vai dizer, não, eu tiro isso aqui que é melhor. Não, melhor por quê? Porque eu estou trabalhando com a ASME, acho que é a 581, 7, não sei, não esqueci. Então, a gente tomou como linha de base a manutenção periódica, de acordo com essa ASME, que eu me esqueci, depois eu volto para dizer qual é, que agora eu estou esquecido, tem que olhar o artigo. Então, de acordo com a política de manutenção periódica, não é isso? Estou mostrando aqui para vocês qual é o efeito do inibidor, qual é o efeito do coring e qual é o efeito do PIG, não é isso? Então, repare que, óbvio, aqui não é o agente autônomo, isso aqui é a linha, é o periódico tradicional. Então, você vê que se eu tenho uma alta frequência de intervenção, ou seja, injeto o inibidor uma vez por mês, né, aqui, ou 2 vezes, ou 3, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, o custo mensal é menor quando eu tenho uma maior frequência. E esse custo vai aumentando à medida que eu diminuo a frequência. Isso é óbvio, né, isso é esperado, porque aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um custo menor, porque apesar de eu ter uma alta frequência de intervenção, né, de colocar o inibidor, esse custo ainda é menor do custo associado de eu ter uma falha catastrófica, um vazamento ou ainda pior, uma ruptura. E o mesmo comportamento se observa para o coating e para o PIG. Então, isso daqui é o que está estabelecido na indústria. Então, vamos comparar isso com a nossa política. Então, rodando esse processo todo, né, ou seja, por debaixo aqui tem redes neuronais LSTM, profundas e não sei o quê, para você calcular toda essa parte que está aqui, com Monte Carlo, né, rodando o scheduler também, como eu falei, com o Deep Reinforcement Learning. Como não tenho mais tempo, eu chego a esse final aqui, né, onde nós simulamos o tempo da linha em 40 anos. E episódios é o linguajar do pessoal de RL, de Reinforcement Learning, para replicações. São 20 replicações ao longo de 40 anos. Eu fiz 40 anos 20 vezes. Então, aqui temos o resultado da nossa política, que eu botei aqui de Q-Learning, e aqui da periódica, essa anterior, né? Então, aqui você tem o número de rupturas em 20 anos observados,
o número de vazamentos em 20 anos. Aqui eu tenho a vida média em meses, certo? Da extensão que você tem, e aqui você tem o custo associado em 20 anos, o custo mensal. Então, repare que ambas políticas, a tradicional, a periódica, a preventiva, né? E o nosso não gera nenhuma ruptura. Ótimo. Agora, se você aderir só à preventiva, você tem, ao longo dos 20 anos, 5 vazamentos. E a nossa política resulta em nenhum vazamento. E o mais importante, nós temos aqui uma extensão do tempo de vida. A linha vive mais, opera mais, sem nenhum tipo de ruptura e sem nenhum tipo de vazamento. 288 contra 273. E, principalmente, o custo. O custo mensal total da política ótima de manutenção entregue, resultante da nossa política, né, da inteligente, da autônoma, né, do gêmeo digital, é de 4,86, 3 vezes menor que o custo mensal da política tradicional de manutenção preventiva. Então, você verifica que a política entregue pelo agente autônomo alcança todo o ciclo de vida sem falhas nas 20 replicações, aumento da confiabilidade, não é isso? Você tem uma redução de 1/3, né, 3 vezes do custo em relação à manutenção periódica, e basicamente você tem um loop fechado, ou seja, a experiência que se adquire ao longo da operação da linha, não só a experiência operacional medida pelas variáveis operacionais, alimentando o modelo de corrosão, depois alimentando o modelo de confiabilidade físico-probabilístico, mas você tem aqui um agente interagindo e aprendendo em função das diversas ações pré-estabelecidas, com os status que você entregou e os custos associados, certo? Então, por exemplo, esta política que está aqui, aí você vai perguntar, ok, essa política que você botou aqui, qual é? É essa daqui. Então, em base dos custos que você entregou, o agente autônomo, ele te resulta isso daqui, ó. Ao longo do período em anos, ele diz o seguinte, ó, vale mais a pena para você ser conservador, ou seja, maximizar essa extensão da vida, né, aumentar a confiabilidade, você não fazer nada, e esse amarelinho é fazer coating. Então, ele decide fazer coating em intervalos mais ou menos fixos, e entre esses períodos de intervenção de coating não se faz nada. Além disso, o modelo te entrega com intervalos de probabilidade, ou seja, com caracterização da incerteza, ele te entrega o comprimento médio da corrosão naquele trecho, aqui com o percentil 10 e 90, e o em verdinho é a profundidade, não é isso, que você tem aqui em polegadas com os percentis 10 e 90. E como é que entra aqui? Onde que entra também esse negócio de gêmeo digital? É isso aqui. Porque agora você diz, pô, estou satisfeito? Estou. Eu coloco isso no ativo físico verdadeiro. Ou eu posso fazer what ifs, cenários, simulação de cenário, como a gente faz em Event Sequence Diagram, ou seja, né, em análise de risco. O que é que acontece se a minha eficiência do coating mudou o fornecedor, mudou a técnica, ficou mais barato, ficou mais caro, e eu mudei, e a eficiência passou de 5 para 3 anos. Agora você ressimula e o seu agente autônomo diz, nessa nova condição aqui, repare que agora o agente autônomo prefere, nos primeiros 5 anos, injetar inibidor químico. Depois eu faço pigging. Só depois, lá perto do 9º ano, eu faço o primeiro coating. E depois, em seguida, nesses intervalos, não faço nada, e ele prefere sempre o coating. Por quê? Porque à medida que você já passa do 9º, do 10 anos, repare aqui que já tem um aumento substancial da taxa de corrosão, ou seja, do percentual de corrosão. Logo, o agente autônomo está treinado para ser conservador. E o mais conservador, pró-segurança, pró-aumento de confiabilidade, diminuição do risco de vazamento, de ruptura, é você fazer coating. É o mais conservador. Algo semelhante você pode fazer aqui. O que acontece se a efetividade do pigging
são, em vez de 2 semanas, que era original, agora eu aumento para 1 mês. Agora que você tem 1 mês, agora um pig muito mais eficiente, não faça nada no primeiro ano e depois só meta pigging e depois só faça de novo coating lá na frente, que é, novamente, a ação mais conservadora. Então, isso tudo que eu falei está aqui, ó, certo? Está aqui desse lado aqui, do lado esquerdo. Então, o gêmeo digital, além disso, quando você está satisfeito com essa sua política, você implementa no ativo físico. Então, você pode retroalimentar esse sistema que eu acabei de mostrar em linha, que seria um True Digital Twin, ou offline. Né? De tempos em tempos, você coleta os dados e vamos ver como é que vai começar agora, nesse próximo período de 3 meses, 6 meses, como é que vai ser a política de manutenção. Vamos ter uma parada na planta, beleza. Depois da parada da planta, vamos pegar todas as condições e vamos estabelecer a nova política de manutenção e de confiabilidade para os próximos 2 anos, 3 anos, até a próxima parada. Você pode fazer isso offline e implementa no ativo físico real. Então, isso que eu mostrei para vocês, né, é basicamente para onde está caminhando confiabilidade, caminhando análise de risco, segurança, manutenção. É uma mistura de física de falha com dados de monitoramento, com inteligência artificial, processos estocásticos, análise de incerteza, entendeu? Alguém está falando aí? Estão abertos aí as perguntas, né? Desculpa pela demora aí, porque eu... Não, Henrique. Poxa, mas se tivesse, a gente estava aqui. É isso. Perguntas, vamos lá. Ô, Henrique, eu vou começar já. Assim, tu utiliza dados em tempo real, por exemplo, de concentração daqueles contaminantes para rodar o modelo de corrosão? Utiliza. Utiliza, né? Outra coisa, eles não tiveram interesse em rodar esse projeto para as distribuidoras, não? Só para... Não, a empresa é só de distribuição de gás, ela não trabalha com o fornecedor, com o consumidor industrial. Não. Agora... É porque o risco talvez seja até maior, né, Henrique, nesse caso aqui, né? Porque é residência, né, é a área mais habitada, né? Estou vendo aqui porque a gente pode oferecer aqui a nossa Copergás da vida, né? Pode. Agora a gente está começando outro projeto lá na UCLA, com os consumidores industriais. Mas é uma outra empresa. Não é a mesma. Deixa uma pergunta mais, Henrique. Você pondera aquela corrosão por pitting, o dano, né? É ponderada. Ela pode ser em tempo real, mas ela fica muito suja e gera muito ruído. Então, a gente pega uma ponderação mensal. Obviamente que dependendo do fenômeno, né? Dependendo da física do processo, do mecanismo de falha, o que está matando o equipamento, vai mudar, né? Se você for pegar monitoramento de vibração, aí vai ter que ser a cada minuto, a cada 10 minutos, a cada segundo, entendeu? 10 minutos é muito, falei besteira, mas a cada minuto, cada segundo, entendeu? Maravilha. Só mais uma pergunta aí. No modelo, você utiliza erosão, não? Ou só corrosão química mesmo? Só corrosão. Vamos lá, pessoal. Márcio? Oi, Paulo. Oi, Henrique. Obrigado pela apresentação. Muito bom, muito bom. Show de bola, como diz a história. Sempre na fronteira do conhecimento, né? Eu já li o artigo, né? Há algum tempo, acho que uns 6 meses, mas a apresentação ela serve para esclarecer ou até para deixar a gente com mais perguntas, né? Uma pergunta que eu tive, Henrique, assim, se eu não perdi nada, quando você tem uma ação, aí tem um tempo ali de eficiência de 1 ano, 1 mês, enfim, né? A depender do tipo de técnica que você está fazendo, né? Aí naquele momento, é como se você zerasse a corrosão, por aquele período? Quando você faz o inibidor tem um tempo de vida útil, digamos assim, que você consegue zerar a corrosão de acordo com a asma. Não sei, me esqueci, eu estou
me esqueci o número exato, mas de acordo com o tipo de inibidor químico, você tem um período em que você zera, né? O inibidor tem um decaimento, o coring que você zera. Se você olhar, o inibidor não zera, mas ele tem um decaimento por um determinado período de tempo, né? É por isso que o pessoal fica injetando. Às vezes o pessoal da Petrobras, eu conheço o pessoal aí, injeta o tempo todo. Tem um ponto de injeção permanente. Né? Tá, entendi. Não, é porque eu tentei fazer uma conexão com esse teu trabalho e outro que a gente desenvolveu há um tempo atrás, né? Com RBI, onde o nosso objetivo ali era atualizar a taxa de corrosão diretamente, né? Você obtinha os dados e assumia que existia uma incerteza, né? Na tua técnica, né? E você acabava atualizando a taxa diretamente, né? Então, eu queria até saber tua opinião, né? Se tu acha que é possível, em vez de zerar alguns deles, ou considerar uma taxa de decréscimo ali, né? Pode considerar. Me falta conhecimento para estabelecer como vai variar. Do ponto de vista do framework, você pode, entendeu? Agora, naquela tua figura do framework, você mostra as variáveis ambientais, né? Então, quando eu vi aquilo ali, aí me veio a pergunta se não seria possível também usar as variáveis operacionais para atualizar a tua taxa de corrosão diretamente, né? E não zerá-la, né? Porque existe uma incerteza, né? Não, mas isso que acontece. Você tem o modelo de corrosão, que ele, para calcular a profundidade, ele utiliza algumas das variáveis operacionais, certo? Agora, no T0, à medida que você vai andando na linha do tempo, as variáveis vão chegando, né? Porque você está operando a linha, não é isso? Agora, o agente também está tomando decisões, né? Então, se uma ação interferir, sei lá, você colocar um inibidor químico, certo? Você calcula essa taxa de corrosão pelo modelo, de acordo com as variáveis operacionais, basicamente você calcula a taxa de corrosão, pitting corrosion, por exemplo, e depois você aplica o efeito, né, da ação assumida pelo agente autônomo naquele instante. E aí você tem uma nova taxa de corrosão de pitting corrosion, a mesma coisa para uniforme, e aí você imputa isso no modelo de confiabilidade, que é Monte Carlo, certo? E aí você, com as funções e limites, você calcula a probabilidade, né, dada, não é isso? A taxa de corrosão, pressão de operação, espessor de parede que você tem, a probabilidade de vazamento e a probabilidade de ruptura, né? A ruptura aqui está definida como um furo de 20% do ID, né? É aquela da CETESB, que também o pessoal utiliza lá nos Estados Unidos. Não é a ruptura total, né? Certo? Maravilha, entendi. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de participar. Se tiver outro dia aí disponível, quiser fazer outra apresentação para a gente, viu? Tá convidado, né, Paulo? Tem carta branca, né, Márcio? Muito bom. Total. Deixa para frente, lá para junho, julho, quando a coisa estiver mais tranquila. Beleza? E é isso. Henrique, o pessoal está pedindo aqui a apresentação, né? A gente vai disponibilizar, tem alguma restrição sua? Não, manda para mim um e-mail, ou você ou o Márcio, que eu mando o PDF. Não tem problema. Maravilha. Ok. Pessoal, perguntas, vamos aproveitar, né? O custo é zero por enquanto. Boa noite, professor. Muito fantástica a apresentação, gostei muito dela. Ultimamente eu estou dando uma lida nesse seu artigo, então eu queria tirar uma dúvida em relação ao modelo de Reinforcement Learning. No modelo apresentado lá no artigo, você utiliza o modelo de Q-Learning, se eu não estou errado. E ele contém com 23 estados. Nessa aplicação prática, aumenta o número de estados? É por isso que você usa Deep Learning? E se possível, como é que você fez mudou alguma coisa na construção dos estados ou você só aumentou as porcentagens? Não, a gente aumentou o número de estados e aumentou o número de ações possíveis, certo? Então, você tem um espaço de busca muito maior, né? No artigo,
No artigo, não é Deep Q-Learning, é só Q-Learning, não tem uma rede neuronal. Aqui tem uma Deep Q-Learning, tem outros ajustes que eu não falei, posso falar numa outra oportunidade, um outro trabalho que a gente está fazendo com painéis fotovoltaicos, sujeitos à falha, e tem outras coisas, mas basicamente a diferença do caso do artigo, que é um caso mais simplificado, do caso real que a gente não pôde publicar, é exatamente o número de estados, das ações e os rewards, que tem valores específicos da empresa, né? Esses valores são reais, são da literatura do pessoal de Los Angeles, mas não são os valores específicos do pessoal, né? Entendi. Por fim, o pessoal conseguiu implementar isso na prática? Utilizar isso? Consegue, o pessoal utiliza como... Não está implementado em tempo real, mas eles utilizam como mais um ponto para auxiliar a toma de decisão. A toma de decisão ainda é humana, né, obviamente, né, mas os caras utilizam isso como mais um ponto para o cara basear a decisão que ele vai tomar. Bacana, entendi. Só mais uma última pergunta sobre isso. Em relação ao aporte dos dados para o modelo, isso geralmente acontece por meio de um PySystem, alguma coisa assim? Exato. Eu tenho trabalhado com dois, o Py, da Osisoft, como eu falei, e o EtaPro. Mais o Py, mas basicamente é isso. Basicamente você faz seu scriptzinho Python e se comunica lá com o Py. Você, dependendo da taxa de amostragem que você utiliza, você aqui está a cada 15 segundos, se eu não me engano, você recebe os dados. Você pode parametrizar o Py, porque originalmente os sensores vão pegar a caixa de água 1 por segundo, só que não precisa 1 por segundo em geral, né? Então a gente está usando a cada 15 segundos ou a cada 1 minuto, não estou lembrado. E aí você recebe isso e vai rodando isso em tempo real. Entendi. Obrigado, professor. Nada. E aí, pessoal? Perguntas? Senão a gente vai ter que chorar, né, porque terminou. Paulo, teve uma do Felipe ali, eu acho que Felipe, cadê? É porque eu tô no... tá aqui, né? Olá, Felipe, obrigado pela apresentação. As ações são avaliadas em relação somente a lucro ou custo? Essa é a pergunta. Nesse caso, só lucro e custo. A gente não olhou impacto ambiental, ou contaminação, ou, por exemplo, fatalidades ou danos a pessoas, né? Mas aqui você pode, né? Você pode dolarizar isso, né? Porque isso é risco, né? Então aqui não, aqui está basicamente o lucro ou custo por aumento da produção, produtividade ou por lucro cessante gerado por um downtime. Basicamente isso. Mas acho que respondeu a segunda pergunta também, que seriam outras consequências, por exemplo, ambiental. Acho que ficou esclarecido. Pode, né? No Brasil mesmo, você, quando faz CETESB, né? Quando você faz análise de risco, você tem que olhar a componente ambiental, você tem que olhar a mesma norma da Petrobras, né? Você tem que fazer o impacto ao meio ambiente, impacto à imagem da empresa, impacto às pessoas e impacto à continuidade operacional e impacto, se não me engano, aos ativos físicos, né? São 5 ou 4 ativos. Obrigado. Henrique, obrigado novamente pela palestra. Foi super esclarecedora, né? Eu acho que a gente sai daqui cheio de ideias, né? Para tentar viabilizar algum trabalho futuro, né? Tem alguns alunos nossos, o Sérgio, por exemplo, é um deles que está trabalhando nessa área, tentando avançar, né? E eu acho que a palestra, não só para ele, mas como para todos nós, foi muito produtiva. E está convidado de novo. Se puder, semana que vem, tá. De preferência presencial, com uma cervejinha. Você está no caminho certo. Vai se vacinar quinta-feira. A gente tá comigo por enquanto. O meu irmão ligou hoje nervoso, rapaz. Disse: puxa vida, rapaz. Testei positivo. Tava doidinho. Tava lá no interior. Nossa. Não, tem que ter cuidado. Tem que trancar. Só sabe para comprar vinho, queijo e pão. Beleza, então. Beleza, Henrique. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.
Tchau. Boa noite.